Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês. Uma palavra muito importante que eu acredito que muitos não pensem nisso nos dias de hoje, mas eu acredito que isso pode fazer refletir muito, fazer você pensar sobre muitas coisas, principalmente sobre pelo que você tem orado. Vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até ao pó dessa cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Essa passagem aqui é muito interessante porque ela mostra pra gente Jesus enviando 70 discípulos em uma missão para estar pregando o evangelho, para estar levando a palavra dele para as pessoas. E a gente sabe o quanto que é importante que as pessoas elas precisam ouvir o evangelho, elas precisam ouvir as palavras. O mundo precisa de Jesus. Mas o que me deixa de destaque aqui nessa passagem é que Jesus ele nos convida a fazer uma oração para que mande trabalhadores para a seara, para que mande trabalhadores para trabalhar para Ele. Então a pergunta que eu te deixo é se você tem orado pela sua igreja, se você pede para que a igreja do Senhor, para que ela continue avançando, para que ela continue crescendo. Hoje em dia, infelizmente, tem sido pregado um evangelho, muitas pessoas têm tido a ideia de que não dependem da igreja, que não precisam estar inseridos em uma comunidade, que não precisam se envolver com outras pessoas, que você pode orar individualmente, que você pode apenas buscar individualmente, que o coletivo não tem importância. Mas o que eu quero te falar é que o coletivo ele tem muita importância. E que Jesus ele fundou a igreja e ele quer que nós estamos em igreja. E isso também é importante para a gente estar orando pela igreja, para que o evangelho ele possa chegar para mais pessoas. Porque quando a gente trabalha em comunidade, quando a gente trabalha em conjunto, eu tenho certeza que o Evangelho ele chega com muito mais poder e que ele pode ajudar a transformar e a salvar a vida de mais pessoas. Então eu deixo isso como reflexão para mim e para você, para orarmos pela nossa igreja, para que ela continue crescendo, para que ela continue avançando e para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pelo Evangelho que um dia atingiu eu e você e que elas possam ser salvas pelo nosso Senhor. Eu espero que Ele abençoe muito a sua vida. Amém.